Gostaria de trazer para nós, nesta hora, para a nossa meditação, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículos de 1 a 4, onde nós lemos o seguinte: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujo olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Teria sido em vão que tantas coisas sofreste, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura o não faz pelas obras da lei e pela pregação da fé? Esta passagem nos chama a atenção para uma certa instabilidade que as pessoas têm com relação à sua fé, com relação à sua denominação, com relação àquilo que talvez tenha aprendido e depois ouviu alguma outra palavra e a pessoa fica assim como um barco à deriva, sem saber a quem seguir, como um barco solto no alto mar. Assim ficam as pessoas. Nós vemos aqui que Paulo se reporta à igreja da Galácia e ele começa chamando a atenção dos crentes da Galácia para uma situação em que eles estavam vivendo que não estava sendo de acordo. Eles haviam recebido o Evangelho, tinham recebido a fé pela pregação do Evangelho e foram ensinados, foram doutrinados, conheceram a verdade, mas é como acontece hoje em dia, as pessoas ficam visitando igreja para igreja, vai um dia vai em uma igreja, outro dia vai em outra, um dia ouve uma palavra, outro dia ouve outra, um dia ouve um sermão, outro dia ouve outro, e assim as pessoas ficam em dificuldade de entender, porque não procura afirmar o conhecimento. Se a gente quiser conhecer a Bíblia, tem que ser através da Bíblia. E a própria Bíblia nos ensina que nós devemos ser observador. E no livro de Atos, nós temos uma passagem em que diz, Lucas escrevendo, mostra que os crentes de Bereia foram mais inteligentes do que os de Tessalônica, que prestavam atenção, lia todos os dias nas Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Então, é isso que nós devemos fazer. Se ouvimos uma coisa e temos, às vezes, o conhecimento, alguém já falou outra, aí você fica cocheando entre dois pensamentos. E para resolver esse problema, a Bíblia nos ensina que a própria Bíblia é quem nos revela onde é que está a verdade. Porque a gente não pode estar assim, dando ouvido a tudo que a gente ouve sem conferir na Bíblia. E veja bem, como ele diz, olha, sois assim insensatos. O que é insensato? Insensato é a pessoa que não tem senso, é um louco. E Paulo havia passado uma temporada muito boa na Galácia, naquela região, ensinando o Evangelho, mostrando que para a salvação é preciso aceitar o Evangelho, o sacrifício de Cristo, como ele diz. Quem vos fascinou a vós outros, antes
ante cujos olhos Jesus Cristo exposto como crucificado, e agora quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, as obras da lei nos revelam a nossa fé, e mais adiante nós vemos aqui que ele diz: olha, teria sido vão que tantas coisas sofreste, se na verdade foram vãs. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura ou não faz pelas obras da lei, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então nós vemos aí que não é tudo que a gente ouve que a gente deve confiar. Se você não confiar naquilo que eu estou falando, procure a Bíblia e vá procurar entender o que é que a Bíblia fala. Porque quando Paulo saiu da Galácia, logo depois chegaram os judaizantes, é isso que essa parte se refere. Chegaram os judaizantes e começaram a ensinar uma outra doutrina, dizendo que os crentes tinham que aceitar a Cristo, mas também tinham que observar a lei. E a Bíblia nos ensina, o Evangelho nos ensina, que para a salvação não é preciso observar lei. É somente aceitar a Cristo como Salvador. E aí é essa a lição que esta passagem nos traz, que nós não devemos dar ouvido a qualquer tipo de pregação ou uma pregação nova que nos entusiasme, porque a verdade está dentro da Bíblia e não na palavra de quem prega. Ele apenas é um objeto, um transmissor da palavra que Deus coloca na mão da pessoa. Então você tem que ter o cuidado de não ficar passeando de igreja em igreja, ter o cuidado de não ficar ouvindo, aceitando a tudo que ouve, e ter o cuidado de, quando ouvir, buscar a certeza dentro da Bíblia. Essa é a nossa meditação nesta hora, e vamos orar para que você possa entender aquilo que a palavra nos ensina. Amado Deus, Pai de bondade e misericórdia, nós te somos gratos que mais uma vez temos a Tua palavra em nossa mão, podemos ler, meditar e aprender. E te peço, ó Deus, que aquelas pessoas que estão ouvindo, que possam ter entendido a Tua palavra, e talvez aqueles que estejam em dúvida, cocheando entre dois pensamentos, que o Senhor dê entendimento a essas pessoas, Pai. Nós te oramos agradecido por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém.